Estamos de volta para mais um bloco do programa Conexão Potiguar. Se você perdeu alguma entrevista aqui no programa Conexão Potiguar, pode acompanhar através do portal de notícias do Rio Grande do Norte, www.potiguarnoticias.com.br. Vamos acompanhar agora mais uma entrevista. Estamos aqui com José Araújo, coordenador-geral do Sindipetro, que vai conversar com o Conexão Potiguar sobre o sindicato, sobre Petrobras, enfim, sobre toda a conjuntura atual. José Araújo, qual é a situação, a posição do Sindipetro em relação a essa situação de instabilidade com o impeachment da então presidente Dilma e a posse do contestado governo Temer? Primeiramente, fora Temer. É um governo ilegítimo, onde a grande burguesia, conluída com a grande imprensa nacional, aplicaram esse golpe num governo democrático, caçando o voto de 54 milhões de eleitores, para implementar uma política de arrocho salarial, de agressão ao direito dos trabalhadores. Então, a nossa expectativa não é boa. Nós temos que ir para o enfrentamento, e é o que nós estamos fazendo, reunindo com os sindicatos, com a sociedade organizada, para denunciar. Vocês vejam que ele já anunciou para os próximos dias uma mudança na Previdência, no sistema previdenciário, onde ele pretende que as pessoas ingressem no mercado de trabalho aos 14 anos de idade e só saiam aos 70 anos de idade. Esse é o objetivo principal. Também ele pretende agredir o direito dos trabalhadores, rasgando a CLT, né? Também ele agride a soberania nacional ao tentar privatizar patrimônios como a Petrobras, como as nossas reservas de petróleo, como os Correios, como os bancos, né? Então, uma série de agressões que vem aí pela frente, que nós precisamos nos organizarmos para resistir a esse embate. Vocês viram que nesse último domingo, lá em São Paulo, nas grandes capitais, onde está havendo as manifestações contra esse governo ilegítimo, as manifestações pelo Fora Temer, qual é a reação da polícia? Agressão ao povo que vai ordeiramente fazer suas manifestações. Então, o povo está sendo agredido, uma ditadura está sendo implementada e o direito dos trabalhadores e do povo brasileiro sendo usurpado. José Araújo, em relação à organização que o senhor falou, existe uma pauta entre os sindipetros para se criar mobilizações, para se criar protestos específicos em relação aos petroleiros? Exatamente, nós estamos fazendo isso. Nós temos agora, nesse segundo semestre, nesse mês de setembro, campanhas salarial dos petroleiros, temos a campanha salarial dos bancários, temos a campanha salarial dos Correios. Essas três grandes empresas, elas estão sendo ameaçadas de privatização, de retirada de direitos. Então nós estamos trabalhando para, não só com esses três sindicatos, mas com os trabalhadores de uma maneira geral, para que nós possamos deflagrar uma greve nacional contra a retirada de direito dos trabalhadores. Perfeito. José Araújo, fala-se muito na questão da privatização da Petrobras e principalmente em relação ao pré-sal, polêmica da possível entrega do pré-sal a empresas americanas. Qual é a sua opinião e a opinião do sindicato em relação a isso? Exatamente, é uma preocupação. Primeiro porque o petróleo é uma riqueza nacional que ele eleva o Brasil, garante o Brasil um status de soberania nacional. As reservas naturais de qualquer país e as reservas de petróleo do Brasil, elas têm que servir ao povo brasileiro e não ao capital internacional. O petróleo que nós temos hoje no Brasil, as nossas reservas, para o nosso uso, ela vai aqui a cerca de mais 100 anos, sem precisar de importarmos uma gota de petróleo de ninguém. Por que então que nós precisamos desfazer disso? Nós não podemos compreender como um governo quer entregar essas reservas fabulosas, é a maior reserva descoberta no mundo, nos últimos 40 anos, essa reserva do pré-sal, e eles querem entregar essa reserva do petróleo brasileiro para as multinacionais, para as empresas americanas. Isso é absurdo, isso é um crime de lesa pátria, isso é um ato
desonesto contra o povo brasileiro. E mais, ao você entregar as reservas de petróleo do povo brasileiro para favorecer as multinacionais, você está também retirando dinheiro da educação, da saúde, dinheiro que pode melhorar um pouco a vida do tão sofrido povo brasileiro. E em relação à polêmica também, venda de alguns ativos de alguns campos maduros, qual é a posição do Sindipetro em relação a isso? Nós somos totalmente contra, porque não é a Petrobras não está na situação que eles querem que o povo acredite, que uma situação derrotada, acabada, quebrada. Absolutamente. As nossas reservas, elas garantem a nossa sustentabilidade. A nossa dívida que nós contraímos em 2010 foi para viabilizar o pré-sal. Se não tivéssemos o pré-sal, hoje nós produzíamos cerca aí de 1,5 milhão de barris de petróleo por dia. Mas no pré-sal, nesses pouco tempo, nós já produzimos lá cerca de quase 1.200.000 barris de petróleo por dia. Então, essas reservas garantem. A venda de um ativo, seja no Rio Grande do Norte, seja na Paraíba, seja na Bahia, Sergipe, Alagoas, Ceará, no São Mateus, no Espírito Santo, ela não vai resolver a dívida, porque ao contrário do que se diz, a Petrobras quer, na verdade, doar essas reservas. Se o petróleo brasileiro, o problema da Petrobras é que o preço do petróleo caiu de $150 para menos de 30. Hoje ela está na casa dos 55. E a Petrobras quer entregar as reservas aqui do Rio Grande do Norte, do Ceará, do Sergipe, Alagoas, da Bahia, por menos de 55 centavos. Isso é um crime. E outra coisa, a sociedade norte-rio-grandense tem que se rebelar contra isso, contra essa venda de ativos, porque ela significa desemprego, significa menos dinheiro para os cofres das prefeituras, para os cofres do Estado, significa menos atividades no campo social, porque a Petrobras ela presta muitas atividades sociais, educacionais, ela serve ao povo brasileiro. Então nós queremos a Petrobras fortalecida contra a venda de ativos e queremos a Petrobras inserida em um projeto de desenvolvimento nacional, que é a nossa luta permanente é essa. Perfeito, muito obrigado, José Araújo. Conversamos aqui com o coordenador-geral do Sindipetro, Cefas Carvalho, para o programa Conexão Potiguar. Vamos a um rápido intervalo comercial e voltaremos em 1 minuto.